Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Programa do dia 17 de setembro de 2022, sábado da 24ª semana do Tempo Comum. Hoje nós temos a memória de dois santos muito importantes. Primeiro, São Roberto Bellarmino, que nasceu em 1542 e faleceu em 1621. Entrou na Companhia de Jesus com 18 anos, foi professor de teologia, provincial dos jesuítas, conselheiro de vários papas, cardeal e arcebispo de Capua, 1602 a 1609. Teólogo da Reforma pós-tridentina, dedicou-se pessoalmente à catequese popular e elaborou um catecismo da doutrina cristã que permaneceu em uso até o século XIX. O alcance da sua obra catequética e do seu ensinamento lhe valeram o título de doutor da Igreja. Santa Idelgarda de Bingen nasceu em 1098 e faleceu em 1179. Por volta do ano de 1150, fundou o mosteiro do Monte de São Ruperto e orientou como abadesa, conhecedora das ciências naturais e da arte musical, expôs ao clero e ao povo, que em muitos escritos, as revelações que piedosamente ela experimentara na sua contemplação mística. O evangelho de hoje é de São Lucas, capítulo 8, versículos de 4 a 15. Naquele tempo reuniu-se uma grande multidão e de todas as cidades iam ter com Jesus. Então ele contou esta parábola. O semeador saiu para semear a sua semente, enquanto semeava, uma parte caiu à beira do caminho. Foi pisada e os pássaros do céu a comeram. Outra parte caiu sobre pedras, brotou e secou, porque não havia umidade. Outra parte caiu no meio dos espinhos. Os espinhos cresceram juntos e a sufocaram. Outra parte caiu em terra boa, brotou e deu fruto 100 por 1. Dizendo isso, Jesus exclamou: "Quem tem ouvidos para ouvir, ouça." Os discípulos lhe perguntaram o significado dessa parábola. Jesus respondeu: "A vós foi dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos outros só por meio das parábolas, para que olhando não vejam e ouvindo não compreendam." A parábola quer dizer o seguinte: a semente, a palavra de Deus, os que estão à beira do caminho são aqueles que ouviram, mas depois vem o diabo e tira a palavra do coração deles para que não acreditem e não se salvem. Os que estão sobre a pedra são aqueles que, ouvindo, acolhem a palavra com alegria, mas eles não têm raiz. Por um momento acreditam, mas na hora da tentação voltam atrás. Aquilo que caiu entre os espinhos são os que ouvem, mas com o passar do tempo são sufocados pelas preocupações, pela riqueza e pelos prazeres da vida, e não chegam a amadurecer. E o que caiu em terra boa são aqueles que, ouvindo com o coração bom e generoso, conservam a palavra e dão frutos na perseverança. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Entre os coríntios era frequente a pergunta a respeito da vida depois da morte. Com que corpo a pessoa ressuscitará? 1 Coríntios 15, 35 a 37, 42 a 49. Paulo fundamenta sua resposta recorrendo a Jesus Cristo, primeiro a ressuscitar dos mortos. Da vitória de Jesus Cristo também nós haveremos de participar. Como isso se dará? Paulo recorre à analogia da semente e diz que é Deus quem dá a cada semente o corpo que lhe corresponde. Da mesma forma também, o nosso corpo haverá de ser incorruptível, glorioso, plenamente transformado pelo poder de Deus. Em virtude da fé, nos tornamos semelhantes à imagem do homem celeste. Igualmente, depois de nossa vida presente, ressuscitaremos à semelhança do ressuscitado. São Lucas relata a parábola do semeador proferida por Jesus às multidões. Nela se revela o mistério indizível do ser humano, que reage de diferentes modos à palavra semeada. Apesar da vitalidade da semente, os resultados diferem segundo os ouvintes. Deus respeita a liberdade de cada pessoa e a ninguém impõe sua vontade, apenas propõe a palavra. Caso não seja acolhida, torna-se infértil. Porém, se acolhida, frutifica segundo o modo de correspondência de cada ouvinte. Quando Jesus conta parábolas, consegue transmitir preciosos ensinamentos sem que necessite de muita explicação. Suas histórias nascem da vida, do cotidiano, das coisas que as pessoas estão acostumadas
a observar no dia a dia? Assim, quando fala do semeador e de sementes, Jesus consegue relacionar-se com seus interlocutores de um modo simples e direto. Deus lança sementes o tempo todo e essas preciosas sementes de amor caem por toda a parte, alcançam nossa vida, podem brotar e frutificar caso encontrem o terreno preparado para isso. Sementes precisam de água, terra boa e paciência. Quando o nosso coração se torna terreno fértil e úmido, o tempo de Deus em nós fará milagres e uma pequena semente de amor será a razão de muitos frutos de alegria. As sementes que Deus lança são férteis, boas, selecionadas. Mas o que dizer do terreno de nosso coração? Quantas vezes temos sido terrenos secos, cheios de pedra e espinhos, e assim impedimos as sementes de crescerem e produzirem bons frutos? Cuide do terreno do seu coração, se quiser mesmo ver a sua vida ser uma verdadeira árvore de bons frutos. Que tal fazer uma capina no coração, limpar o terreno interior para que as sementes do amor de Deus possam nele germinar? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Oremos. Ó Deus, Criador de todas as coisas, volvei para nós o vosso olhar e para sentirmos em nós a ação do vosso amor, fazei que vos sirvamos de todo o coração. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de São Roberto Bellarmino, bispo e doutor da Igreja de Santa Edelgarda de Bidem, Virgem e doutora da Igreja, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Que caiu pela estrada, pelos pássaros levada, solo duro e infecundo. No coração a palavra até chegou, mas a vida não gerou. Foi mais forte a voz do mundo. Só depende do meu coração, semente germinar e até frutificar. Quem semeia não faz distinção, simplesmente ele sai a semear. A semente que caiu por entre as pedras, sem firmeza e sem regas, foi secando até morrer. É o coração que a palavra logo acolhe, mas sem base se encolhe no primeiro escurecer. Só depende do meu coração, é semente germinar e até frutificar. Quem semeia não faz distinção, simplesmente ele sai a semear. A semente entre espinhos sufocada, toda a luz foi abafada, não se viu frutificar. A palavra regenera o coração, mas refém da ambição, não se vê se libertar. Só depende do meu coração, é semente germinar e até frutificar. Quem semeia não faz distinção, simplesmente ele sai a semear. A
semente floresceu, muito vai frutificar. O coração que a palavra vivencia, seu exemplo anuncia, faz o reino aumentar. Só depende do meu coração, pra semente germinar e até frutificar.